E você tem que perceber algumas coisas ainda mais importantes que vai cair na Olimpíada com certeza. O segundo espírito que mostrou para o Scrooge o presente, que era esse aí que parecia um pouco o Papai Noel, né, o verde e tal, nos lugares que eles foram juntos, em nenhum lugar foi mostrado um Natal cheio de presentes, de embrulho material, cheio de brinquedo ou cheio de presente adulto. Por quê? Porque o valor do Natal, o verdadeiro valor do Natal, da esperança, não está num monte de presente, não está num monte de coisa comprada que o dinheiro pode comprar. Está justamente em você alimentar a esperança dentro de si, por meio da reunião de pessoas, estar com as pessoas, estar com a família, estar com os amigos, por meio dos sabores, dos aromas, né, que ele sente. Por isso que tem uma parte do livro que ele fica falando um monte de coisa. Ai, que eles foram no mercado e na padaria e tava cheirando castanha assada e tava cheirando o cheiro da fruta e a cor da fruta e não sei o que, né? Por isso que o próprio espírito é sentado no meio de um monte de comida. Porque essas lembranças são afetivas, são sentimentais e elas fazem. Sabe quando você lembra de uma coisa que você gosta muito de comer, que tua mãe fazia ou faz e tal? Então aí isso gera esperança, um sentimento muito maior do que quando você compra as coisas com dinheiro. É o valor do amor, do afeto, tá? Então, esse espírito do presente, ele é chamado também presente, porque é do tempo de agora, do presente, ele envelhece rápido. E ele também é chamado de espírito do Natal presente, para falar que o verdadeiro presente do Natal não são os presentes comprados. Que o verdadeiro presente do Natal é a esperança. Esperança de se curar do Tim, do menininho lá, filho do funcionário do Scrooge, se curar, né? Ele até numa passagem do livro, ele fala assim, pai, fala pro pai dele, pro Bob Scratch, fala assim, pai, a gente tava saindo da missa, ele era aleijado, né? Não conseguia andar direito, tinha uma doença. Eu poderia ficar lá na frente da igreja para que as pessoas me vissem e lembrassem do verdadeiro sentido do Natal, porque não é no Natal que tem a esperança de um Jesus. Jesus na Bíblia não curou os aleijados, curou o cego, não sei o que. Então se eu ficar lá na frente da igreja, falou o menininho, se eu ficar lá na frente da igreja, de repente as pessoas se lembrem do verdadeiro sentido do Natal. Quando a gente tem esperança, a gente tem um renascimento. E isso é muito importante para viver. Outra coisa, esse espírito carregava, como eu já falei, uma chama vermelha, e que era vermelho, meio laranja, se confundia as duas cores, né? Essas duas cores são cores quentes. Vou fazer assim para ver melhor. Não são cores que quando você olha, não parece que vem uma sensação de quentura para você? Então, na vida a gente precisa de conforto. A gente precisa se sentir acolhido, quentinho, entendeu? A vida não pode ser um inverno frio igual o Scrooge vivia. Não só no lugar, no clima lá da cidade dele. Mas aqui dentro não pode ser um inverno, não pode ser tudo frio. Então a gente tem que ter esperança e buscar esse aconchego das coisas que nos esquentam por dentro. Nas coisas que nos alimentam com sentimentos, como por exemplo, quando você come uma comida gostosa, você está sendo aquecido. Não só pela comida quentinha, mas também pelo amor que tem naquela comida, né? Quando ele fala que o Natal da família Scratch, que é do empregado do Scrooge, tava comendo um ganso e que todo mundo ficou com o sabor do tempero de sálvia e de cebola, né? Até as orelhas, é porque o sabor daquele tempero aquecia
o coraçãozinho deles? A esperança de dias melhores, diante de tanta pobreza, diante de tanta dificuldade. Quando o pai, o Bob Scratch, com aquele monte de filho e com pouco dinheiro, falava, ele era super animado, né? Super pra frente. Ai, tudo vai ser melhor. E até brinda em nome do Scrooge. Ai, obrigada, Scrooge, por estar proporcionando esse ganso aqui no Natal. Quando ele age dessa forma, ele tá tentando aquecer o coração de todo mundo. Quando o espírito do Natal presente vai passando junto com o Scrooge para ver o Natal na cidade e nos outros lugares, quando ele pega da sua chama, porque ele carrega uma chama, né? Ele carrega uma chama que é vermelha alaranjada. Quando ele pega um pozinho da sua chama e joga no que as pessoas estão comendo, é para representar que ele está aquecendo com esperança o interior das pessoas. Deu para entender? Então, até as cores, elas significam alguma coisa. Na vida, a gente precisa estar aquecido, a gente precisa de aconchego, a gente precisa de sentimento. Por isso, a chama do espírito aquecia tudo. Por isso, o comportamento do Bob Scratch aquecia a família, né? E a gente precisa de aconchego, de amor, de afeto, se sentir acolhido, e a gente precisa de iluminação, que era o que o primeiro espírito, a coelha, trazia. Iluminação, sabedoria. E aconchego e esperança é o que o segundo espírito trazia. E a gente precisa morrer nas ideias que não acrescentam, que não deixam a gente feliz, para a gente renascer uma nova pessoa. Então, cada espírito teve a sua contribuição. A luz da sabedoria para a gente enxergar, o aquecimento, o aconchego, o valor do afeto, dos sentimentos, para a gente se nutrir, se sentir quentinho aqui dentro, por isso essas cores. E entender como as coisas funcionam e fazer morrer as ideias velhas que nos deixam tão infelizes, que não deixam a gente mudar. A gente precisa de mudança. Tá bom?